Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, João Pessoa. Está no ar mais um Tambaú Debate nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro do ano da graça de 2016. Nosso convidado de hoje é o polêmico político Jair Messias Bolsonaro, conhecido por suas declarações impactantes, suas posições nacionalistas, conservadoras, pelo enfrentamento à esquerda e, no entanto, é um político que divide-se, né, entre ódio e amor, sendo recebido aí, ovacionado nos aeroportos brasileiros. Aqui no estúdio está comigo o empresário aqui, o nosso amigo Julian Lemos e também o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos fazer uma conversa aqui, entendendo um pouco dessa visita do deputado Jair Bolsonaro à Paraíba. A partir de agora, o nosso Tambaú Debate está no ar no Facebook, nas redes sociais, também no 3015 3737. Muito bem, lembrar que a participação nesse debate, nessa bancada, é toda sua, de todas as regiões da Paraíba, já agradecendo a todas as rádios, os Facebooks aí, né, as redes sociais estão retransmitindo, meu amigo Bertrão, o pessoal da rádio aí em Pombal, as rádios em Campina, em todo canto, só se fala nisso no ambiente das redes sociais, dessa entrevista hoje, de Jair Messias Bolsonaro aqui no nosso Tambaú Debate. Ele veio à Paraíba para participar de duas palestras. Deixa eu saudar aqui, antes de saudar o deputado Jair Bolsonaro, saudar nosso querido Julian Lemos, que é presença marcante sempre aqui na TV Tambaú, comentando assuntos de segurança. Você é um dos grandes nomes da direita paraibana que está participando dessa agenda, trazendo o Bolsonaro aqui para Paraíba. Seja bem-vindo, Julian. Obrigado, Guto. Obrigado, TV Tambaú. Você de novo, né? E você já está conosco aqui mais uma vez. E dizer a você que, na realidade, eu me considero não uma pessoa de direita, eu me considero um brasileiro aí que está trabalhando para ver um Brasil bem diferente aí. E já agradecer os telespectadores da TV. E vamos lá. Na oportunidade dessa visita, está conosco também o deputado do PSC por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que inclusive se envolveu na polêmica aí, já a gente vai tratar disso. Todos os grupos, amigo, aqui que eu faço parte, são muitos de política no Brasil inteiro, só falam desse assunto, já eu falo sobre isso. Seja bem-vindo, Eduardo Bolsonaro. Eu que agradeço, Guto, e sempre que possível, né, ao vivo, onde não tem a possibilidade de haver gravações, edições e distorções, a gente está aqui com muito prazer para conversar com todo o povo da Paraíba. Primeiro, seja bem-vindo, deputado Jair Bolsonaro. Mais uma vez o senhor vem à Paraíba, o senhor esteve aqui em 2015, numa visita, também fazendo essas palestras. Está de volta aqui, o senhor fez uma palestra ontem em Campina Grande e hoje faz outra aqui em João Pessoa. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Obviamente, a gente tem uma palavra de esperança, uma palavra baseada na verdade de que o Brasil tem jeito. Não estamos em campanha, mas, obviamente, o comparecimento de muitas pessoas nesse evento não é apenas nos prestigiam, mas nos dão condições e força para continuar lutando por um Brasil melhor. E vocês sabem disso, né? Quanto mais certo você quer fazer as coisas, mais difícil é. Então, como agora tem uma nova polêmica, qualquer coisa que eu faça é uma polêmica, no meu entender, uma violação de correspondência que foi feita por parte de um órgão de imprensa, mas eu respondo sobre isso, não tem problema nenhum. Era a primeira coisa que eu ia lhe perguntar, né? Porque hoje o nome Bolsonaro está em todos os portais, depois que a Veja publicou, e não se fala em outro assunto. O que é que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo? Porque você estava com medo dele que ele fosse preso. O que aconteceu? Vamos lá. Quinta-feira da semana passada, a eleição da mesa diretora, né? Muitas vezes ele esconde coisa minha, e eu vou para cima dele. Filho, leva bronca. E daí eu fiquei sabendo que ele não compareceria à sessão de votação lá em Brasília da eleição da mesa. Daí eu mandei um WhatsApp para ele, né? E joguei pesado em cima dele, tá ok? E onde ele estava? Ele estava na Austrália. Estava na Austrália. Não estava em paraíso fiscal, não. E nem aí na Colômbia aí mexendo com droga, não, tá ok? E falei para ele, volte imediatamente para cá, tá ok? E dei essa bronca nele. E também, no meio dessa bronca, eu falei, né? Porque a semana passada eu estava nos Estados Unidos. Falou que ia comprar um fuzil para mim. Lógico que eu sei que eu é maluco de fazer isso aí. Como é que ia entrar com um fuzil aqui no Brasil também? E daí eu botei embaixo. Continue comprando porcaria por aí que eu não vou te visitar na Papuda. E ter em vista o episódio da semana passada. E daí foi mais avante ainda, né? Daí eu falei, porque tem a questão de briga de irmãos, né? A bronca dele com o irmão mais novo ali. Daí eu comparei ele, falei, ó, você critica teu irmão mais novo, mas está sendo mais irresponsável do que ele. Daí ele ficou revoltado, respondeu lá, olha, dá bronca em mim tudo bem, me comparar com o meu irmão Renan, não.
Essa foi uma linguagem entre pai e filho, nada mais além disso, tá? Agora, a conotação que parte da mídia está dando é, como você perguntou até, o que será que poderia levá-lo para a papuda? A Lava Jato não tem mais, né? Que besteira eu estaria fazendo? Foi a questão de, quando ele falou comigo a semana passada, para me botar pilha em mim, né, que ia comprar um fuzil nos Estados Unidos para me trazer. Nada mais além disso. Olha, estamos recebendo o deputado Jair Messias Bolsonaro, você que acabou de ligar a televisão. Lembrar que a nossa entrevista vai ser muito baseada em rede social, tá certo? Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo na TV Tambaú, mais de 130 cidades, toda a Paraíba ligada agora. Claro, não podemos fazer todas as perguntas, mas vamos selecionando as perguntas aqui, trazendo as questões do povo, ao vivo e sem cortes para toda a Paraíba. Hoje recebendo Jair Messias Bolsonaro. Deputado Bolsonaro, mais uma vez o senhor vem trazendo aí essas palestras, né, tanto em Campina Grande como em João Pessoa. Qual o tema principal dessas palestras? Qual é a mensagem que o senhor traz nessas palestras aí para o povo paraibano? Muitas vezes é de momento, de acordo com o que a gente sente ali no semblante da população, mas temos voltado a nossa palestra para a questão da economia, completamente diferente dos economistas, né, que nós bem conhecemos por aí, que fala que o problema da economia é apenas taxa de juros. Não, a economia é abrir o mercado com o mundo, bem como nós podemos explorar aquilo que Deus nos deu, as nossas riquezas minerais, as nossas potencialidades, a nossa biodiversidade. Então essa é a seda tônica. E tenho mostrado de que porque o Brasil não está nessa linha alinhados com países do primeiro mundo, como por exemplo, Coreia do Sul, Japão, Israel, Estados Unidos. É uma política completamente voltada para a questão ideológica. E nós mostramos, então, por que essa questão ideológica pesada influencia nas decisões da economia brasileira e quem paga o preço muito alto com isso. É o povo com desemprego, com perda de poder aquisitivo e com desesperança. A gente gravou uma entrevista hoje de manhã, né, lá no hotel, lá onde o senhor está hospedado aqui na Paraíba. E, assim, naquela oportunidade eu lhe perguntei também sobre isso. O senhor é muito de extremo com relação ao povo. Ou alguns segmentos lhe odeiam muito ou amam, idolatram demais o senhor, né? Inclusive tem uma alcunha aí, bolsomito, que muitas pessoas usam nos aeroportos, nos movimentos por aí. A que o senhor atribui esses milhares de seguidores, especialmente os mais jovens que lhe acompanham? A garotada aí despertou para a verdade, para a realidade. Eles não são mais presas fáceis para a esquerda, para a doutrinação marxista. E eu, ao falar a verdade e mostrar, por exemplo, o que aconteceu no passado no Brasil, até chegarmos a esse ponto que nós estamos, né, de completa desesperança, eles vão entendendo que quem está ao lado da verdade sou eu, que a verdade só tem uma face. Né, uma moeda tem duas faces, mas na verdade só tem uma, né, não tem versão do fato. E eles vêm ao ver seus pais, seus parentes, seus amigos perdendo emprego e sem qualquer esperança, ao ver amigos aqui, como nunca, buscando uma dupla nacionalidade para poder sair do Brasil, eles começam a ver quem é que fala a linguagem patriótica do Brasil. É o Jair Bolsonaro. Infelizmente não tem mais ninguém, gostaria que tivesse. Tá, ok? Então isso daí desperta a curiosidade da garotada e eles vão nos assistir, nos ouvir, nos seguem e têm participado ativamente da vida política do Brasil, por influência, em parte, da nossa parte. O senhor teme que essa deusificação, vamos dizer, esse culto a um mito que nada mais é que um político atrapalhe alguma coisa no processo democrático? A gente teve uns exemplos no Brasil que não foram muito positivos, né, deputado? O senhor convite. Desde o momento eu falo, o Brasil não tem solução fácil. Assim como não existe salvador da pátria. No passado tivemos um salvador da pátria, o caçador de marajás. Né? Nós não emborcamos nesse tipo de discurso. A gente mostra a realidade, né, das potencialidades do Brasil. E a garotada, em especial, acredita muito nessa proposta. A gente fala sobre tudo, né, questão de violência, como nós podemos aqui, não temos como zerar o número de mortes por 100 mil habitantes, mas continuar com um número próximo de 30, enquanto que países que têm armas à vontade, liberado ao povo, como os Estados Unidos, está na faixa de 4 mortes por 100 mil habitantes. E como chega lá? Nós temos a proposta. E o pessoal acredita nisso. E digo ao pessoal, um presidente pode muito, mas não pode tudo. E a gente depende de vocês, né? Quem quer que seja na presidência vai depender de vocês para conseguir o apoio do Congresso e botar na lei. Você não pode partir do princípio que se chegando lá, tu vai ser um ditador. Nós temos que estar ao lado do Congresso e o que está na lei
tem que ser cumprido. O Jefferson Lopes aqui do Facebook, vou começar a fazer umas perguntas da rede social, do Facebook, e quem liga aqui para a Luciana também, no 3015-3737, já a gente discute alguns desses temas aqui com o Julian Lemos, na nossa bancada, empresário, sempre participando aqui das discussões na TV Tambaú, e o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro, Jefferson Lopes faz uma pergunta que eu acho interessante, né? Um dos grandes problemas, uma das grandes questões da Paraíba hoje é a crise hídrica. E ele diz quais são as suas ideias para combater efetivamente a seca do Nordeste, deputado. Eu tive com meu filho aqui o ano passado em Israel. A precipitação pluviométrica em Israel é menor do que o nosso semiárido. Lá eles conseguem ter uma agricultura pujante. Não só lhes dá a garantia alimentar, bem como exportam para a Europa. Lá eles criam peixe no deserto. Então, lá eles praticam a dessalinização da água. Inclusive, parte dessa água eles mandam para a Palestina e outra parte é negociada com a Jordânia. Essa tecnologia, quando tivemos com o ministro da Agricultura deles, foi uma visita bastante rápida e conversamos com muita gente lá, temos muitos brasileiros lá. Essa tecnologia, o israelense não está tendo como algo exclusivamente seu. Eles querem compartilhar conosco. Eles estão prontos para compartilhar conosco muitas inovações. E nós gostaríamos de nos aproximar deles para que isso venha fazer parte da nossa política aqui. Entre elas, a questão da dessalinização. Agora, para deixar bem claro, tá? Eu prego também uma política de planejamento familiar. O Brasil não pode continuar crescendo de forma desordenada. Quase 2,5 milhões de habitantes a mais por ano, tirando os mortos. Planejamento familiar não seria controle de natalidade? Não, né? qual controle e imposição do Estado. Ninguém, no meu entender, pode falar para você, você vai fazer a vasectomia, a dona Maria vai fazer a laqueadura. Longe disso daí. É mostrar com programas, né, para o homem, para a mulher, que tem dificuldade, para mostrar o seguinte: você quer ter 1 ou 2 filhos, tudo bem, é um direito teu. Mas se partir para o 3º, 4º, 5º ou 6º, qual o futuro da sua molecada? E nós, pais, queremos os nossos filhos melhores do que nós. Nessa atual política do governo, de incentivo, inclusive, à paternidade irresponsável, através do programa Brasil Carinhoso, cada vez mais faz com que o homem não evolua, tenha menos conhecimento. E o homem, cada vez com menos conhecimento, vai se aproximar de um dia onde todos serão iguais na miséria. Isso que nós não queremos no Brasil. O Nunes Laércio aqui está perguntando, gostaria de saber do deputado se será candidato à presidência da República e o que acha da atual conjuntura da corrupção no Brasil. É a pergunta aqui do Nunes Laércio. Ô Nunes, ninguém é candidato a presidente no momento, porque eu não sei porquê, né? Seria uma infração à lei eleitoral. Eu acho que qualquer um pode, até você, se quiser ser candidato a vereador. Agora você pode falar que você é candidato a vereador. Na minha parte não tem problema nenhum. Mas se falar isso aí você está em curso aí na lei eleitoral para ter uma multa milionária. Questão da corrupção no Brasil. Eu sempre disse em Brasília que tão ou mais grave do que a corrupção é a questão ideológica. Se alguém bater tua carteira hoje, ô Nunes, você pode recuperar amanhã esse valor de outra forma. Agora, se alguém roubar a tua liberdade, com essa doutrinação que ainda se faz bastante presente em bancos escolares, você nunca mais vai recuperar a tua liberdade e, por tabela, você vai perder teu patrimônio também, porque no comunismo, né, ele se preza pela ausência da propriedade privada. Realmente está bastante conturbado, e nós não podemos interferir, nem contra, nem a favor, e espero que essa operação Lava Jato aí, os nomes citados pelos delatores venham a público e o Supremo Tribunal Federal, com toda a crítica que nós temos, faça um trabalho como fez ali no passado o Joaquim Barbosa na questão do mensalão. Ô Julian, você é um dos grandes defensores também dessas ideias do deputado Jair Bolsonaro, e como uma pessoa que defende a direita, você é um dos defensores do desarmamento, né? Você é um dos defensores da revogação do desarmamento no país. Essa pergunta aí. E muitas pessoas estão perguntando com relação a isso, querendo saber da sua opinião e querendo que você faça uma pergunta nesse sentido, nesse aspecto, ao deputado Jair Bolsonaro, tratando dessa questão do desarmamento no nosso Brasil. Na realidade, eu sou um árduo crítico do desarmamento, né? Eu sou armamentista, mas não da forma como muitos pregam. Na realidade, também sendo inverdade, porque na realidade o próprio Estatuto de Desarmamento, aquilo ali foi uma fraude em termos de informações que levou a sociedade dizendo que era uma coisa e era outra. Uma sociedade sem armas não quer dizer que ela seja uma sociedade mais segura.
entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, enfim. E eu defendo que o cidadão de bem, ele possa portar uma arma, de acordo com a lei. De acordo com a lei. E a minha pergunta ao deputado Jair é exatamente, caso em 2018 ele seja candidato à presidência da República, se haverá uma prioridade nesse sentido. Eu já sei a opinião dele, mas eu gostaria que ele explanasse nesse sentido. E principalmente para aquelas pessoas que têm fazendas, sítios aonde é quase que impossível, caso o cidadão tenha necessidade de um socorro ali para a sua integridade física, chamar a polícia, porque o Estado ele não tem condições alguma, isso é nem aqui nem em lugar nenhum, o Estado em condições algumas de estar em todos os lugares para proteger, né, sua vida quanto mais seu patrimônio. Então a minha pergunta é essa ao Jair, como é que fica caso ele chegue lá Júlio, essa questão? Obrigado pela pergunta aí. Você pode ver, nós ganhamos o referendo de 2005 na questão da produção, né, de armas de fogo e munições no Brasil. Nós dissemos não, ou seja, o Brasil pode continuar produzindo armas e munições e vocês podem comprá-la. O que o governo fez? Usando o Estatuto do Desarmamento, botou lá, numa das exigências para você comprar uma arma de fogo, comprovar a efetiva necessidade. Isso é uma questão subjetiva. E por orientação governamental, via Ministério da Justiça e também via Ministério da Defesa, acaba que hoje em dia você não pode comprar, basicamente, quase impossível comprar arma de fogo. Um presidente pode determinar ao Ministério da Justiça que a efetiva necessidade, já está comprovada pelo Estado de violência que atualmente o Brasil já vive. Aí um presidente, sem mexer em lei, sem editar decreto nenhum, ele tem como fazer com que o povo possa, então, buscar o seu legítimo direito de defesa, pelo menos nesse momento, dentro da sua casa. Eu adianto, quando você falou em propriedade rural, quem hoje em dia está em paz na sua casa ou no campo? Ninguém. Propriedade rural, é muito comum, eu recebo reclamações lá, são os roubos em fazenda, o material defensivos agrícolas, fertilizantes. E a punição para isso quase não existe. Isso estimula a violência. O que eu gostaria de aprovar, como sendo direito do proprietário rural, é um fuzil para defesa da sua propriedade, com o excludente de licitude, invasão a domicílio, invasão à propriedade privada, ele tem o direito de atirar, matar, responde, mas não é preso. Dessa forma você vai inibir o crime. Se não tiver como inibir o crime, ele cada vez crescerá mais. Você pode ver o que o pessoal tem pregado ultimamente, né? Além do desarmamento. O fim da Polícia Militar. Olha o exemplo que estamos acontecendo agora aqui no estado do Espírito Santo. Vamos acabar com a Polícia Militar? Como é que vai ficar a nossa insegurança? Ainda mais você sem condições de se defender sequer dentro da sua casa. E complemento, a posse da arma de fogo, né, e a flexibilização do porte de arma de fogo visa não só defender a sua vida, bem como defender a nação de um aventureiro que queira, porventura, implantar uma ditadura em seu país. O deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor, não só por ser filho do deputado Jair Bolsonaro, mas o senhor é um policial federal e também tem ideias parecidas, né, muito similares como essa. A questão do cidadão ter uma arma não podia também gerar uma falsa sensação de segurança e acabar, por fim, aumentando mais a violência? A dúvida também das pessoas com relação a isso. Não, negativo, Guto. Hoje o país está desarmado. E, fazendo aqui as palavras do deputado Jair Bolsonaro, quem é que se sente seguro com o que está aí? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas se o povo puder se armar, vai ser um tiroteio no trânsito, ou o brasileiro não tem cultura para isso, tem o sangue quente. Ora, isso chega a ser até preconceituoso, né? Porque como é que o brasileiro não tem cultura e o uruguaio aqui tem? Ou o suíço ou o americano tem? E só a gente lembrar, há mais ou menos 20 anos atrás, antes do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado sob a égide do Mensalão, e antes de 1997, quando a FHC implementou a primeira lei desarmamentista no país, eram tempos muito mais seguros. As pessoas compravam a sua arma nas lojas Mesbla, e a gente não tinha essa violência que está aí. Eu tenho certeza de uma coisa, Guto, finalizando. Quem não tem preparo para utilizar uma arma de fogo é o bandido. O cidadão tem total condições de andar armado. Todos nós temos discussões dentro de casa, com a esposa, com o filho, namorada, etc. E eu pergunto, você nunca esfaqueou ele, apesar de você ter uma faca em casa. Então vamos deixar essa balela para lá, parar de viver a cultura do achismo e olhar para os números. Com o desarmamento, ano após ano, estamos batendo recordes
com relação a homicídios com arma de fogo. Deputado Jair Bolsonaro, estão chegando muitas perguntas, agradecer pela audiência em toda a Paraíba, especialmente João Pessoa, toda a turma do Facebook. Eu tenho a informação que o Brasil inteiro está acompanhando agora. Está sendo retransmitida essa entrevista no Facebook, né, do deputado, no Facebook da TV Tambaú e aí por todo lugar, na rede social, ao vivo, essa entrevista hoje. Muitas pessoas estão querendo saber a sua opinião sobre a situação lá do Espírito Santo, né? O que é que está acontecendo, o que o senhor faria a respeito se fosse o atual presidente da República. Tem uma declaração polêmica aqui de Marcelo Freixo, eu vou falar nela já já, mas primeiro o senhor responde. Olha, o governador Paulo Artung, que está há 7 anos sem conceder qualquer recomposição salarial à sua polícia militar, é que tem que ter a humildade chamar as autoridades responsáveis pela segurança pública, que são os policiais militares, no caso aqui, e conversar com eles. E botar na mesa o que ele pode e o que não pode atender. Não pode, os governadores, como no caso aqui, o Paulo Artung do Espírito Santo, continuar se prevalecendo da disciplina do militar para subjugá-lo, para escravizá-lo. A grande resposta que está sendo dada agora, lamento a morte de inocentes, o que vem acontecendo lá, é o seguinte: estava muito forte uma campanha para colocar um fim à polícia militar, ou seja, transformar todo mundo em civil. Estão vendo agora que essa política está completamente errada. Inclusive, era sobre isso que eu ia falar com o senhor, que o Marcelo Freixo lá está defendendo, né? Essa desmilitarização da polícia, etc. Eu queria saber também, muita gente querendo saber o que é que o senhor pensa sobre esse assunto. Olha só, muita gente tem, eu também tenho, vídeo do Marcelo Freixo chegando na Assembleia Legislativa, diz ele para trabalhar, não menos com 6 seguranças policiais civis do CORE ao lado dele. Ou seja, o homem que prega o desarmamento, prega o fim da polícia militar, vive com policiais ao seu lado. Você, para ter crédito, para ter moral, você tem que dar exemplo. É igual, por exemplo, o exercício militar. Se não tiver nada para comer, o capitão Bolsonaro não come junto com os cabos e soldados. Completamente diferente da postura adotada pelo Marcelo Freixo, que tem um apelido lá que eu não vou dizer aqui, mas tem a ver com o nome dele. É muito fácil você cobrar dos outros, ok? Mas não fazer a sua parte. Isso é o senhor Marcelo Freixo. Olha, perguntas de todo jeito, muitas tratando aí das polêmicas que tem na internet, envolvem o nome do deputado Jair Bolsonaro, né? Muitas perguntas aqui, gente de toda a Paraíba está perguntando, inclusive estão perguntando assim, Bolsonaro, candidato em 2018, o senhor daria um abraço no deputado João Willis? É o Edgar Bartolini tratando daquela questão toda que o senhor A resposta já está dada para você. Um ano e meio, eu entrei no avião da TAM e vi que o João Willis estava num banco, né, ao lado do meu. Liguei meu telefone celular e quando sentei-me do lado dele, ele simplesmente se levantou e foi para outro banco. Ou seja, ele me discriminou. Uma atitude preconceituosa. A questão do abraço, dá em amigos, dá em parentes. O que eu tenho para ser amigo do João Willis no campo das ideias? Nada. Eu não posso apoiar um parlamentar que tem um projeto de lei em Brasília permitindo que um menino de 12 anos de idade, caso queira, independente da vontade dos pais, possa fazer a sua cirurgia de sexo. Ou seja, o garoto pode cortar o seu piu-piu, independente da vontade do pai, porque está se sentindo menina. Não dá para você ter amizade ou dar um abraço em pessoas que pensam dessa maneira. No resto, né, eu trato ele como um cidadão que tem todo o direito de, apesar de eu ser contra, e tenho certeza 99% da população ser contra também essas ideias, mas que faz parte da vida diária de um parlamentar dessa maneira. Abraço nele. Eu sei que ele vai dizer que também que não gostaria de dar em mim, poxa, mas abraço e dá em amigo, tá ok? Deixa eu abraçar a Daiane aí. Daiane, um abraço para você de Pombal. Meu amigo Márcio Paiva está aqui com a gente, obrigado. Toda essa turma toda participando. E estão querendo saber qual a sua opinião sobre os direitos humanos no Brasil. Olha, não sou eu quem diz isso aí. Há muito tempo eu tenho falado que a política de direitos humanos no Brasil está para defender o bandido. E o pessoal faz disso um negócio. São muitas ONGs voltadas para defender direitos humanos de bandidos. É isso que eu penso sobre essas entidades. Se eu chegar lá, vocês de direitos humanos não vão ter um centavo de recurso para poder exercer esse trabalho favorável ao bandido e contrário ao cidadão de bem. Marcos de Santa Rita, como você pretende trabalhar com os pobres que vivem na periferia, que são vítimas da violência?
Não entendi aqui, mas é mais ou menos tudo isso. bem. Como o senhor pretende Olha, você trabalhar? tira o pobre da miséria através do conhecimento e não de projetos assistencialistas. Essa outra questão você também ataca visando, como disse agora há pouco, uma política de planejamento familiar. É muito bacana uma família numerosa, né? Mas você, pai e mãe, é o primeiro responsável por aquele ser humano, por aquela criança que você colocou no mundo. E nós sabemos que a nossa satisfação pessoal, em grande parte, está ligado à possibilidade de você possuir bens materiais. Essa é a nossa proposta, né? Uma educação e planejamento familiar. Depois do intervalo, a gente continua fazendo mais perguntas ao deputado Jair Bolsonaro. Ele responde, sim, sobre a questão das fronteiras, das reservas indígenas, do nióbio. Estão chegando perguntas aqui de todos os lugares do Brasil, através do telefone da Luciana, 3015-3737. No meu Instagram, @GutoBrandãoTV. No Instagram da TV Tambaú, @TV Tambaú. E também, claro, no Facebook, onde essa entrevista está sendo transmitida ao vivo na fanpage da TV Tambaú. A gente volta já.